Olá, eu sou a professora Andréa da Rocha Rodrigues Pereira Barbosa, professora da Universidade Estadual de Feira de Santana. Atuo nos cursos de graduação em História, especialização em História da Bahia e mestrado em História da UEFS. Sou coordenadora, juntamente com o professor Brian Gordon Kibuka, do grupo de pesquisa Nina Simone, Estudos Interdisciplinares de Gênero, que surgiu em 2018 com a preocupação de refletir sobre as questões de gênero da nossa sociedade a partir de uma perspectiva interdisciplinar. Esse grupo é dividido em duas linhas de pesquisa, a Nina Brasil, do qual eu coordeno, e a Nina Antigua, o que o professor Brian coordena. Bom, a temática dessa gravação de hoje é refletir sobre a história da infância e os estudos de gênero. Historicizar a infância é muito mais complexo do que os demais sujeitos históricos subalternizados e silenciados. Por quê? Primeiro, temos que refletir sobre: será que existe diferença entre infância e criança? Infância está ligada a conceitos e criança a experiências? Há de fato uma divisão entre a prática e a teoria para pensar esta fase da vida humana? São questões que temos que levantar ao desenvolvermos esse campo de estudo. A outra coisa que temos que pensar é que, sem negar as características biológicas dessa fase da vida humana, infância, e da outra fase da vida humana, juventude, ou seja, há marcadores biológicos, que identificam o desenvolvimento, do ser humano nesse período, é necessário reconhecer o caráter histórico e cultural das percepções sobre infância e sobre juventude, bem como de outras fases da vida humana. Ou seja, cada sociedade, em cada período, escolhe elementos simbólicos e mesmo marcadores etários para definir quando inicia e quando termina essas fases da vida humana. Então, esses marcadores simbólicos recorrem inclusive a outros marcadores, como marcadores de classe, de raça e gênero, para definir o que é uma criança e o que é um adolescente, o que é um jovem, o que é um adolescente. Então, uma outra coisa que não podemos deixar de levar em consideração quando estudamos a história da infância e da juventude é que a infância é um segmento socialmente construído a partir de outros ideais que perpassam a nossa sociedade, que são os ideais de masculinidade e feminilidade. Ou seja, o que define o que é ser menina e o que é ser menino é a partir desses ideais estabelecidos por uma sociedade que muda com o tempo, ideais do que é ser homem e do que é ser mulher. Uma outra coisa que não podemos deixar de levar em consideração é que em sociedades patriarcais como o Brasil, a dominação masculina condiciona esses ideais de feminilidade e de masculinidade, ou seja, do que é ser homem e do que é ser mulher, estabelecendo assim a simetria de gênero, ou seja, informando que a feminilidade é inferior à masculinidade. Então, desde tenridade, a criança ela é condicionada a ser definida como inferior ou como superior a partir desses ideais de masculinidade e feminilidade. Bom, levando em consideração esses aspectos, eu me debrucei, portanto, sobre a história da infância na Bahia, inicialmente a infância pobre e abandonada, recorrendo, portanto, a uma documentação produzida por adultos, ou seja, uma documentação indireta. A criança, é muito difícil você encontrar vestígios da própria voz daquela criança, em períodos remotos. Então você recorre a adultos que falam sobre crianças, são discursos e práticas voltadas para essas crianças. E assim eu fiz, recorrendo a essa documentação, e como resultado dessa pesquisa eu publiquei o livro A Infância Esquecida, Salvador, 1900-1940. Nesse trabalho eu verifiquei, em primeiro lugar, que a infância, os discursos produzidos sobre a infância pobre não eram os mesmos discursos produzidos sobre a infância
das classes privilegiadas. A mesma coisa, as práticas assistenciais voltadas para atender meninas e meninos pobres eram também demarcadas pelas noções de feminilidade e de masculinidade. E as relações de poder demonstradas através de uma violência sobre os corpos dessas crianças também eram demarcadas pela dominação masculina que é característica da nossa sociedade patriarcal e subjugava, portanto, a criança por ser criança e por ser mulher. A violência sobre esses corpos se refletia através de práticas de estupro. Pensando nessas questões voltadas sobre como a sociedade não só elaborava representações sobre o que era ser criança, e o que era ser jovem em nossa sociedade, mas também sobre a sexualidade, sobre os corpos dessas crianças e desses jovens, desenvolvi minha segunda pesquisa voltada sobre a infância, sobre a sexualidade infanto-juvenil, também na cidade de Salvador, só que já agora no período de 40 a 70. Essa é uma outra pesquisa que em outro momento poderemos conversar um pouco mais. Um abraço.